Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vão entrando aí que daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa live e vamos falar sobre superconsumo e os impactos nas relações de famílias. Então, podem vir chegando que daqui a pouquinho a gente já vai dar início. Seja bem-vindo, Vanusa. Vou tocar a musiquinha aqui. Pronto, a doutora Juliana já está aí conosco. Vamos tentar aqui agora convidá-la para participar. Eu mandei o convite aí. Oi, oi. Deixa eu ajustar aqui a câmera, que eu não sei como é que tá. Peraí. Tá dando para ver direitinho aí? Tá ótimo, tá ótimo. Que maravilha. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Nessa quarentena aí, todo mundo trancado, trancafiado. Mas graças a Deus com saúde, né? Que é o importante, né, Gil? Com certeza. Então, primeiramente agradecer a sua disponibilidade de a gente fazer esse momento, né, de uma live aí com alguns dos nossos seguidores, alguns amigos, colegas que possam estar presentes. Então, boa noite, sejam bem-vindos todos que estão nos acompanhando. E nosso objetivo nessa noite é falar sobre direito do consumidor, principalmente no aspecto do superconsumo, né? E os impactos nas relações de família, que certamente desencadeará alguns efeitos jurídicos, né? Então, aqueles que estão já nos acompanhando, eu gostaria de fazer a apresentação da doutora Juliana. É uma advogada militante aqui na região Xique-Xique, Irecê, e que tem mostrado muito talento, principalmente na área do direito de família, né? Que já seguindo aí uma carreira voltada para o mundo jurídico, já exerceu, né? O cargo de conciliadora no Tribunal de Justiça, e com certeza tem muito a nos apresentar hoje aqui de alguns casos, algumas situações que aconteceram durante as audiências. E, desde já, assim, agradecer, doutora Juliana, pela sua parceria nesse momento de quarentena em que a gente vive esse isolamento social, esse distanciamento social, vamos dizer assim, e que, com certeza, nos impulsiona para fazer novas atividades, como essa aqui, né? Quem imaginava a gente poder... Com certeza. No dia de quarta-feira, tratando sobre Diana. Então, eu que te agradeço, primeiro pela generosidade, pelas palavras. Eu aprendo todos os dias com todos vocês que já estão aí à minha frente, né, abrindo os caminhos para todos nós que militamos na área do direito. Eu estou honrada, de fato, pelo convite. Trabalhei realmente durante 8 anos, né, com a conciliação. Para mim, é uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque são coisas que marcam bastante a gente. Os casos do dia a dia, né, que diferem bastante daqueles casos que você só vê o cliente lá no dia da audiência. Então, isso realmente é uma coisa que engrandece a gente muito na nossa carreira. Eu, particularmente, escolhi atuar na área de direito de família por conta dessa experiência. Gosto muito de direito administrativo, é uma área que eu adoro, mas a minha paixão acabou sendo voltada de fato para o direito de família. Então, como você fala, nesse momento
que todos nós estamos passando, nós precisamos abrir realmente a nossa mente para novas atividades. E a atividade, né, a live, como agora nós temos bastante, né, e muita gente reclama, outros gostam, enfim, a live nos possibilita trazer o que para a gente, que é operador do direito, é de mais importante, que é o conhecimento. Né? A gente conseguir passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, aprender e passar. É isso que eu acho que é nosso objetivo hoje aqui, é principalmente esse. Não só passar, mas também aprender um pouco mais sobre tudo no contexto, né? Não apenas do assunto específico, porque sempre vão surgindo ideias novas ao longo da conversa. Então, muito obrigada pelo convite. Ótimo. Então, nosso público aí é um pouco diversificado, né? Eu percebi que ao passar da live aí entrou algumas pessoas alguns colegas, advogados, outros que são de outros setores, e que é importante a gente explicar, né, o que a gente está tratando aqui nessa live para poder acolher todos e que a gente faça um entendimento do que a gente vai abordar nessa ocasião. Então, eu gostaria de começar falando sobre o superconsumo, né? Não só numa perspectiva, vamos dizer assim, econômica, né? Que é algo que realmente impacta na vida das pessoas, como também numa perspectiva de efeitos jurídicos. Nesse sentido, podemos considerar que o superconsumo é algo a ser cada vez mais observado, não só no nosso cotidiano, porque é praticamente as relações que a gente estabelece no nosso dia a dia para poder sobreviver, para poder contratar serviços, adquirir bens, dentre outras, né, atividades, acaba tendo o consumo. Né? E o direito do consumidor é um ramo do direito que realmente traz alguns limites, traz algumas restrições e que realmente vem ajudar ao cidadão a se orientar. Então, o superconsumo, nesse sentido, podemos entender que é aquele consumo desenfreado, aquele consumo sem limite, que acaba afetando o orçamento, né, da pessoa, da família, e, de certo modo, comprometendo todo o seu planejamento, se assim houver. Então, já pegando esse gancho, a gente já traz a questão do planejamento, linkando com a questão das relações de família, né? Aquele que se deságua, que adentra num superconsumo, vamos dizer assim, é uma pessoa que toma uma decisão, né? É uma decisão muitas vezes não planejada, instantânea, pela empolgação, pelo momento ali, que acaba assumindo obrigações e que por vezes não considera quem convive no seu seio familiar, na sociedade que vive. Primeiro aspecto é o seguinte, eu vou usar o dinheiro conforme a minha vontade e eu vou comprar o que eu quiser. E isso, muitas vezes, acaba acontecendo quando a pessoa tem a sua primeira renda, né? Primeiro emprego, começa a ter uma fonte de renda já, vamos dizer assim, independente da ajuda dos pais ou responsáveis. E isso acontece algo que muitas vezes você pode ter se deparado em algumas conciliações. Por quê? Quando a pessoa já entra nesse engajamento do consumo imediato, de que vai ali utilizando uma postura sem pensar no amanhã, acaba aqui gerando conflitos familiares. Primeiro, no aspecto conjugal. Entre marido e mulher, muitas vezes não há um planejamento financeiro, vamos dizer assim, porque não houve uma educação financeira prévia. E que é algo hoje que, inclusive, foi incluído na legislação brasileira a obrigação de que tenha a educação financeira. Ou seja, foi uma sementezinha que foi plantada aí no ensino público, fundamental, que com certeza iremos colher bons frutos na frente. Então, doutora Juliana, quando a gente se depara nessas questões familiares, principalmente conjugal, é possível identificar, por vezes, casais que andam em nortes, vamos dizer assim, em finalidades diferentes. Por vezes, acha assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, não posso, não devo satisfação nenhuma. É bem assim mesmo?
Me dê aí, compartilha conosco aí sua opinião. Exato, exatamente isso. Até porque, doutor, é assim, nós somos levados a esse superconsumo. Né? Como você falou, nós não temos uma educação financeira, não somos tradicionalmente criados com essa educação financeira. Agora que surge essa nova ideia, né, como você falou, para ser implantada nas escolas, mas até agora não temos esse costume. Então, nós somos levados a viver esse superconsumo. E isso traz consequências graves nas relações de pessoas que têm um nível social alto, também naquelas que não têm nível social alto, aquela pessoa mais de classe média baixa. Por quê? É o que eu via muito nas conciliações. As pessoas com um nível de escolaridade muito baixo, as pessoas com um nível social, financeiramente falando, muito precário, mas as prioridades não eram aquilo que realmente deviam ser. Por exemplo, a prioridade não era pensar no futuro da criança, a prioridade nunca é pensar que o filho poderia querer sair dessa situação de pobreza, estudar e morar fora. Infelizmente, eu me deparava muito com situações nesse sentido, mas a prioridade era o quê? Qualquer dinheirinho que se tem, que se sobra, eu vou comprar a melhor televisão que tiver no mercado, eu vou comprar o melhor celular que tiver no mercado. E eu via em audiência, por exemplo, pessoas brigando porque uma delas queria pagar R$ 100 de pensão alimentícia e esse valor, aparentemente, de fato, era o que ela podia oferecer, mas ela estava fazendo isso segurando um celular de alta tecnologia. Então, assim, é contraditório e você, naquele exato momento, começa a julgar, porque, infelizmente, é o que nós fazemos muito, né? Começamos a julgar, mas como que você quer dar uma pensão de R$ 100 se seu celular custou R$ 1.000? E isso, depois do pré-julgamento, a gente que começa a ter um pouquinho mais de consciência disso, começa a entender que, na verdade, é uma falta de educação financeira que nós não temos, e planejamento, né, na verdade, e de pensar no futuro. Muitas pessoas não têm condições nenhuma de se manter, como nós estamos vendo agora a realidade, né, pessoas precisando muito desse auxílio do governo, porque se não for isso, não vai ter como sobreviver ao que está acontecendo, mas não ter essa consciência de que poderia, o pouquinho que receber, fazer uma reservinha e tal. É sempre o consumo. Eu ganhei 100, mas eu gastei 200. Eu ganhei 200, mas eu gastei 300. E essa pessoa está envolvida sempre em uma dívida eterna, infelizmente. A gente se depara muito com isso. Eu vi muito isso na conciliação. E é difícil a gente fazer uma balança para conseguir, por exemplo, o conciliador entrar com as partes num consenso de quanto pagar uma pensão alimentícia, quanto bota tudo isso na balança. É muito complicado. Com certeza. E esses exemplos que a doutora citou são maravilhosos, porque ilustram a situação que é matemática, né? Porque se a pessoa está com condições de pagar uma parcela que é de R$ 150 de um celular ou de um outro bem, que é para um uso, vamos dizer assim, para se posicionar, ser incluído na sociedade, Na porque muitas sociedade. vezes se deixa levar pelos comerciais que acabam induzindo a pessoa àquele consumo. Às vezes a pessoa nem quer aquilo, mas, tipo, os outros estão usando, é legal e tal, vou comprar. E às vezes a pessoa nem se identifica realmente, não preenche o É interior. tentar se inserir, né? É o tentar se inserir na sociedade. Isso é histórico, né? A gente quer estar no meio. Infelizmente, nem em todos os lugares, né? Exatamente. E fazendo um link com essa observação que você citou, no sentido de que, assim, se a pessoa tem condições de pagar uma parcela de R$ 150 e, por vezes, numa audiência de conciliação, ela diz lá, não tenho condições de pagar R$ 50 e que realmente, naquele momento, a pessoa não tem. Só que, assim, você muitas vezes abordava uma situação dessa como conciliadora e hoje você está tendo o privilégio de pegar logo no início, quando vem a demanda. Porque, assim, quando nós, advogados, recebemos os nossos clientes, os nossos assistidos nos escritórios, por vezes a gente tem que fazer uma análise das condições financeiras que a pessoa tem e o que levou a ela chegar àquele momento. Por quê?
um dos aspectos principais que a gente precisa pontuar é o planejamento familiar. Que, assim, por vezes não teve aquele filho sem realmente ter condições de ter naquele momento. Acabou acontecendo, como muitas vezes se diz, porque não há um planejamento assim a médio, a longo prazo, vamos dizer assim. E só que a gente sabe que o próprio direito de família, né, em sua grande razão, a própria Constituição Federal resguarda o direito da criança que realmente ela não teve escolha, né, de ter nascido. É um ser que muitas vezes muda os casais porque acabam trazendo mais maturidade, mais responsabilidades e que, nesse aspecto, vamos considerar assim, como uma oportunidade de mudança. E eu acredito que esse momento que a gente está tratando sobre esse assunto seja, talvez, um momento de levar uma informação para aquela pessoa que, por vezes, está ali e que já se comprometeu, vamos dizer assim, em vários atos. Eu gosto sempre de fazer uma análise, doutora, e fazendo aqui um parêntese, lhe parabenizando pela biblioteca digital que você tem mantido aqui em Chique Chique, e já fazer uma sugestão. Tem um livro chamado Me Poupe, que é da Natália Arcuri, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um livro sensacional, muito interessante e que realmente traz informações e passo a passo para que seja feita a mudança no seio familiar. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo porque é interessante a gente trazer para o nosso lar. Eu quero deixar depois disponível aí, se lhe for interesse, outras pessoas quiserem, na sua biblioteca, para quem quiser fazer a leitura. Já está comprometido. E tem mais surpresa para o final aí que eu vou disponibilizar outra. Só coisa boa. Quiser. Então, nesse sentido, assim, ela tem um canal, inclusive, no YouTube, né? Chama-se o mesmo nome, Me Poupe. E assim, para a gente aqui, a gente já passou a adotar essas informações que, por vezes, vamos dizer assim, a gente leva aquele conceito de vida de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E não é bem assim, né? Realmente, nós, como sujeitos de direito, temos que fazer escolhas, temos que tomar decisões que não venham comprometer e dificultar o futuro próximo. Até porque, quando é formada uma família, seja ela só com o casal, seja ela... Explica para a gente aí melhor, né, esse tipo de família que hoje é tão novidade que merece uma... Então, assim, nós hoje não temos, na verdade, ainda não se tem mais agora um conceito específico de família, né? Porque abriu-se um leque para isso. Então, graças a Deus, abriu esse falar sobre isso, né? Então, o Poder Judiciário, a legislação, tudo, tem estado muito aberto e abrangente para recepcionar essas novas famílias. E é importante, uma coisa que você falou, que o planejamento financeiro, às vezes, está muito distinto do planejamento familiar. E é isso mesmo, porque nós não temos hoje a expectativa correta, se é que existe uma expectativa correta, de como vai ser sua família. Então, assim, às vezes você tinha um pensamento de que você ia ter um filho, de repente você tem 3, aí de repente você queria ter 3 e só pode ter 1. Então, há uma dificuldade em se ter hoje um planejamento familiar e, em consequência disso, um planejamento financeiro. Eu até separei algo para falar sobre essa questão de planejamento familiar com relação à infidelidade financeira, né, que eu acho que é um ponto primordial com relação à estabilidade da família, né? Porque, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, o que é que acontece? Por que muitas famílias estão desesperadas nesse momento? Porque não houve um planejamento financeiro e, em alguns casos, houve um planejamento financeiro para passar por uma situação, talvez, ou nunca, talvez, por essa, porque ninguém imaginava, mas por uma coisa difícil, por um momento difícil. Mas esse planejamento foi feito apenas por uma das partes. E a outra foi infiel, né, a esse planejamento. Está aí a infidelidade. Aí hoje, quando eu coloquei lá no Instagram sobre isso, muitas pessoas me perguntaram exatamente isso, o que é infidelidade financeira. E a infidelidade financeira nada mais é do que
uma das partes omitir para a outra, né, coisas que venham a prejudicar não somente a relação, mas também o patrimônio do casal. Eu até pontuei algumas coisas que eu acho que, se você me der a oportunidade agora, eu já falo, sobre 5 características que pontuam especificamente a infidelidade financeira. A primeira delas no geral, esconder dívidas, né? Quando uma das partes esconde dívidas da outra. Isso, consequentemente, vai gerar conflito entre o casal. E aí, doutor, tem uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a ler sobre isso, estudar sobre o assunto, no sentido de que esse esconder dívida é algo que começa lá no início da relação. E que, às vezes, o casal nem se dá conta. Por quê? Muitos casais começam a relação sem ter uma coisa que é fundamental, consciência de classe. Ou seja, o rapaz ou a moça, acontece com as duas partes, quer conquistar a outra parte mostrando aquilo que ela não é. E para isso ela faz o quê? Normalmente, compra coisas que ela não pode, para tentar, né, sobressair naquela relação, e aí começa a fazer dívidas, sem que a outra parte saiba. E aí o que é que acontece? Quando essa relação fica firme, vem um casamento, ou sei lá, uma sociedade conjugal, e aí o que é que acontece? Aquela parte que tentou impressionar vai ter que tentar se manter impressionando, a outra parte que era impressionada quer continuar sendo impressionada, e vai chegar um momento em que isso vai ter que dar um basta. Neste momento, a estabilidade da relação cai por terra. Né? E aí tem uma coisa que eu achei super interessante quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, que é os dados estatísticos com relação a cartão de crédito. 60% das pessoas que vivem uma relação conjugal hoje escondem o fato de ter um cartão de crédito. Eu fiquei horrorizada quando eu vi esses dados, mas de fato é porque eu achei um pouco surreal, mas é verdade. As pessoas escondem que tem um cartão de crédito. E aí o que é que acontece? Aquele cartão de crédito começa a virar bola de neve, de repente aquela pessoa, né, tem que envolver uma terceira pessoa para ajudar a sair dessa questão, e aí é onde toda a relação da pessoa vai por terra, porque o patrimônio da outra pessoa vai ser envolvido nessa relação, no momento de pagar essa dívida. Então, isso é devastador. É uma das coisas que eu acho que, de cara, a gente tem que dizer que não pode existir. A mentira alinhada ao cartão de crédito é uma dica que, de fato, as pessoas têm que entender que não dá. E aí tem outra coisa que eu acho que é super interessante, que vem para a nossa área, a proteção patrimonial. Eu acho que você até vai poder falar um pouco sobre isso, que é a questão assim, né? Quando uma das partes procura um especialista para que procure mecanismos para proteger o seu patrimônio. E isso é importante para as pessoas no contexto geral. O que dificulta é a pessoa fazer isso de forma unilateral, sem que o outro saiba. Porque aí já vem aquela questão um pouquinho da psicologia, né? Se o outro está procurando alguém que possa proteger seu patrimônio sem explicar para o seu cônjuge, já há uma má-fé nesse sentido de tentar sair da relação, escondendo o patrimônio, tentando passar para o nome de terceiros, como a gente vê muito acontecer. E aí, se você puder falar, inclusive, um pouquinho sobre isso, que você provavelmente deve presenciar um pouco mais, como não é uma área que eu atuo nesse sentido mais financeiro, eu acho que você também já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. Ótimo. Vamos pegar alguns pontos que você falou, né, na sua fala, que são interessantíssimos em relação à questão da infidelidade, né, financeira, porque até no livro que eu acabei de citar, da Natália Arcuri, o Me Poupe, ele começa com uma jornada que realmente devemos trazer para a nossa vida de forma a conhecer nosso patrimônio. Porque se a gente não sabe o quanto que a gente tem, o quanto que a gente deve, como é que a gente vai tratar esse problema? E aí, o que é que, assim, advogados estão falando sobre esse assunto? O que é que tem a ver a gente falando sobre isso? Porque realmente muitos desses problemas começam com atos pequenos, mínimos, né, que acabam desencadeando e às vezes vai gerar uma ação de consumo ou uma ação na área de família, né, um processo judicial, precisamente, que por vezes é um desafio hoje
do profissional do direito se adequar, se atualizar e realmente saber lidar com esse tipo de situação. Porque, como você falou, da relação em questão do patrimônio, da dívida, realmente nós, brasileiros, somos muito endividados. Só que um parêntese em relação a isso é que os especialistas dizem que a dívida do brasileiro não é que nós somos mais endividados do que outros povos. Pelo contrário, é porque a dívida que a gente tem é uma dívida ruim. Ruim quer dizer o quê? No sentido que são juros maiores, são formas de crédito que acabam dilapidando o patrimônio e que outros povos, por exemplo, é um exemplo até citado por Thiago Nigro, que ele diz o seguinte, que nos Estados Unidos muita gente tem financiamentos, tem outras formas de aquisição de patrimônio que estão comprometidos por meio de crédito dado pelas instituições financeiras, mas que possuem taxas menores, juros menores e que acabam facilitando o pagamento daquilo. Há uma tendência para o Brasil, com, né, essa flexibilização do mercado, vir outras formas de financiamento. E como você citou da questão do cartão de crédito, esse é fundamental. É um prato cheio na área do consumo. Porque muitas vezes nós, advogados, recebemos no nosso escritório uma situação do cliente que procura a gente. Ah, doutor, meu nome está sujo, foi negativado, fui para o SPC, mas tem uma dívida aí que eu não usei. E por vezes, realmente, a pessoa não fez o consumo daquilo, não fez a aquisição daquele produto e foi vítima de uma fraude, algo do tipo. E que realmente vale a pena mover uma ação para pedir a reparação daqueles danos sofridos, daqueles danos morais. Acontece que muitas vezes a pessoa não tem nem controle do que é que está entrando. Então, como você falou, não só o casal, vamos dizer assim, a parceira ou o parceiro não tem conhecimento do cartão de crédito, do limite de crédito, como também a própria pessoa não tem conhecimento do que se está gastando. E aí fica uma dica muito boa para todos aqueles que estão nos acompanhando, é o que? O uso de uma planilha para o acompanhamento mensal dos gastos, da receita, do que recebeu. Que uma das perguntas que eu fiz foi assim, quanto é que eu ganho mensalmente? Quanto é que realmente eu recebo e quanto que eu estou gastando? Muita gente não sabe nem o que ganha. Às vezes aquele que é seletista, que tem a carteira assinada, até tem lá na sua carteira assinada, né, o valor do salário, mas por vezes faz uma renda extra, né, faz um biquinho ali, outro aqui, mas não tem ideia do quanto a pessoa ganha. E nisso a gente avança falando sobre essa questão do planejamento financeiro, atrelado à questão da fidelidade, né, financeira, no aspecto do quê? Da melhoria da convivência familiar. Inicialmente em relação ao casal ou outros, aqueles que compõem a família, como você bem explicou aí daquela questão que hoje a sociedade mudou tanto que os tipos de famílias são diversos, né? Não tem como catalogar uma família precisamente, porque a sociedade foi mudando tanto que tem uma família formada de dois irmãos, de sexos diversos, do mesmo sexo, e por aí vai. Então, nesse aspecto, até trazer uma citação de Napoleão Hill, um outro livro bastante interessante, que é Mais Esperto que o Diabo, é que realmente, muitas vezes, a gente é condicionado a nem compreender qual é a finalidade do dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, a Maria ali comentou aí da questão da saúde financeira do lar, né? Além da cumplicidade do casal. Exatamente isso, né? A questão de você ter uma saúde financeira de modo que você compreenda que ele é um instrumento para você realizar os seus sonhos. Vamos dizer assim, ele é um excelente servo, mas a gente não pode ser servo do dinheiro, precisamente, porque a gente ficaria preso e condicionado aos limites que ele impõe. E nesse sentido, a gente, atendendo aí o comentário que foi citado, é o quê? A saúde financeira, ela é importantíssima para uma boa convivência familiar. Por quê? A gente sabe que os recursos são espaços, tem limitações, né? A gente não, por vezes, a gente não tem tudo que deseja e nossos desejos são incontáveis, a gente tem vontade de tudo. E nesse aspecto, até
fazendo uma referência na sua fala, quando você diz assim do auxílio emergencial, que é um dos quesitos que a gente precisa adotar cada vez mais no nosso dia a dia, que é o quê? Uma reserva, um fundo de emergência. Quem imaginaria que a gente já está enfrentando agora uma pandemia, tendo que ficar dentro de casa sem poder trabalhar, né? Exatamente. Então, especialistas já recomendam que seja feito isso, a questão de um fundo de emergência, que é primordial, porque daí você acaba o quê? Os Garantindo uma 20%, né? sobrevivência. Como? Aqueles 20%, né, que os especialistas sempre indicam, você ter 20% da sua renda para reserva. E isso realmente, para quem fazia, nesse momento está sendo primordial, né? Quem não fazia, É, infelizmente. é uma ajuda e tanto. E nesse aspecto, a gente, para o jovem advogado que está iniciando a carreira agora, por vezes quer logo pensar o quê? Vamos para a fase boa da advocacia, vamos ganhar dinheiro, vamos comprar uma roupa nova, comprar bens de consumo, que por vezes acaba caindo naquela situação do superconsumo. Vamos dizer assim, vai comprando uma coisinha aqui, mas só esse relógio aqui que eu gostei, ou só essa blusa aqui, porque essa é imperdível e tal. Então, esse senso de urgência, é importante a gente falar que empresas, né, agências de marketing, são especializadas em tocar no ponto que a gente fica mais sensível, no ponto do consumidor em que impulsiona para ele comprar. Antigamente a gente tinha um exemplo clássico do direito do consumidor, que é aquele comercial do batom, né? Compre batom, compre batom. Só que hoje as coisas aperfeiçoaram tanto que, com a ajuda da tecnologia, né? Através da internet, que a cada clique que a gente dá, às vezes vai computando ali as suas preferências, criando um catálogo para aquelas empresas que compram isso, e por vezes você faz uma consulta, vamos dizer assim, Morro de São Paulo. Aí você pesquisou ali, Morro de São Paulo e tal. Daqui a pouco, você abre seu e-mail, tá lá no bannerzinho da propaganda, viagem para Morro de São Paulo, imperdível, aproveite. Então, são situações que o consumidor, muitas vezes, não sabe nem onde ele está inserido para eles realmente evitar. E nesse aspecto, como a doutora bem explicou, da convivência familiar, é interessante trazer uma abordagem nesse quesito, porque muitos dos conflitos familiares, e aí até agradecer a presidente da Comissão de Direito da Mulher de ter dado apoio para a gente nessa live, eu acredito que é de fundamental importância para todas as pessoas, principalmente as mulheres, que por vezes acabam tendo, e isso infelizmente ainda é uma realidade, que tem vamos dizer assim, um salário menor comparado ao mesmo cargo do que os homens. Então, nesse aspecto, a gente tem uma luta aí para ser feita e de mudar essa realidade, porque assim, qual é a chave fundamental para a melhoria da convivência familiar? É realmente se conscientizar de que muito daquilo que a gente consome é dispensável, não há necessidade de comprar, a comprar só por comprar de forma compulsiva, tem exemplos exagerados que realmente a pessoa perde o controle, como também tem exemplos que a pessoa vai comprando uma coisinha aqui, vai comprometendo a sua renda, quando vai ver, está todo comprometido, endividado, sem condições de, de honrar com suas obrigações. E nisso, quando a gente foi escolher esse tema, qual foi o nosso maior propósito? Vamos dizer assim, a cereja do bolo em relação a essas relações de família. É que muitas vezes, a doutora pode até explicar com maior detalhe, muitas vezes essa ausência de planejamento, nós não tivemos ensinamentos, a maioria, vamos dizer assim, de uma forma geral, não tivemos um planejamento prévio desde a infância de poupar, de investir aquele dinheiro e acaba caindo naquele pensamento assim, eu não sei se eu vou estar vivo mesmo, eu vou gastar, eu vou torrar o meu dinheiro porque eu não sei que amanhã vai ter. Então, a maioria as estatísticas dizem o quê? Que, na verdade, provavelmente estaremos vivos, porque a idade, vamos dizer assim, do brasileiro, né,
tanto que houve agora a reforma previdenciária, aumento da idade, né, da aposentadoria, exatamente porque o brasileiro está vivendo mais. Então, a gente tem que pensar no futuro, tem que pensar no amanhã, de uma forma ordenada, de uma forma planejada. E isso, quando eu falo da questão familiar, é dizer o quê? Que quando a relação familiar ela está harmônica, está de uma forma atrelada, vamos dizer assim, com um objetivo só, com certeza as coisas começam a fluir melhor. Começa a ter uma convivência mais harmônica, uma convivência mais saudável, porque o casal ou aquela família que ali está com aquele objetivo vão se esforçar ao máximo para que conquiste logo. Então, na sua perspectiva aí, quando tem esse impacto do direito de família, vamos analisar assim, quando o casal tem um planejamento, você acredita que há uma melhora no convívio familiar? Com certeza, doutor, com certeza. Porque, assim, você falou de um livro, eu também estou com um livro aqui que, ao final, eu vou indicar, vou falar também. Eu vou te ensinar a ser rico. Eu vou te ensinar a ser rico. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, porque tem uma parte específica dele, Benzor, o nome do autor, que fala exatamente assim, que o dinheiro, ele não traz a felicidade, aquele bordão de sempre, mas ele te leva a lugares que você quer ir, em todos os sentidos. E eu acho que é verdade. Então, assim, quando você está passando por uma dificuldade, né, na relação conjugal, no sentido mesmo financeiramente falando, o planejamento é a salvação para o casal. Porque é impossível, na vida, eu acho que isso é para a vida, é impossível um casal conseguir crescer na vida mesmo, em todos os aspectos, se uma das partes sozinha quiser. Essa pessoa vai crescer sozinha. Vai chegar um momento que essa relação vai se romper e ele vai crescer e vai realizar todos os seus sonhos e desejos, porque aquilo que a gente quer, verdadeiramente falando, a gente consegue. Mas é isso, se uma das partes quer e a outra não quer, infelizmente esse relacionamento está fadado ao fracasso. Porque, como você falou, existem várias historinhas que os pais da gente contam e brincam e tudo, e é verdade. Aquela questão de amor é bom, mas a barriguinha cheia também né? A gente precisa estar junto nessa. Então, é muito difícil, eu acho que a relação seguir em frente quando um está ali batalhando, tentando poupar um pouquinho que seja, e o outro está naquele sentido que, inclusive, é um dos aspectos da infidelidade financeira, naquele consumo compulsivo. O consumo compulsivo é o fim, porque o consumo compulsivo é como você falou, começa com tanto o homem quanto a mulher, um sapatinho que comprou e guardou a sacolinha para o marido ou a mulher do pé, a roupinha que a mulher compra, tira aquela etiquetinha pro homem. Gente, a mulher sempre faz isso é normal. Agora, isso é normal se a gente fizer esporadicamente, tá? Se você fizer vez ou outra, mas se você faz isso sempre, quase todos os dias, se você vai à rua e isso é escondido do parceiro, vai virar um consumo compulsivo em todas as coisas. Pode ser roupa, sapato, livros, independente. E o consumo compulsivo, assim como todas as coisas compulsivas, vão trazer malefícios a essa relação. Então, eu acho que realmente o planejamento financeiro entre o casal vai fazer essa relação ser um pouco mais sustentável. Claro que a relação se sustenta no dinheiro, na questão financeira. Nenhuma relação se sustenta apenas nisso. Mas a relação se sustenta, sim, na estabilidade financeira do casal, desde que os dois estejam criando aquele patrimônio. Porque até quando você entra numa relação onde você não tem patrimônio nenhum e o outro tem um patrimônio maior que o seu, vai ter que haver uma estabilidade emocional para isso, para que você consiga lidar com a sua diferença com o companheiro ou com a companheira, né? Então, das duas partes tem que haver equilíbrio. E aí, tem uma coisa que eu acho que é até bíblico, né? A gente fala assim, a verdade vos libertará. Eu acho que a verdade, ela tem que estar acima de tudo.
Não existe um casal que viva e consiga viver ou manter uma farsa, porque aí já é uma farsa de relação baseada na mentira. Tem que haver verdade entre o casal, tem que haver lealdade entre o casal, e a lealdade entra nesse sentido de tipo, pô, eu estou trabalhando, estou batalhando, estou poupando, e o outro está destruindo, e pior, escondido de mim. Isso é ser desleal com a pessoa que está com você. Se isso existe, realmente a relação não tem fundamento nenhum. Né? É preciso que haja verdade na relação. E aí a gente já começa a fazer psicologia aqui, a psicologia do dia a dia mesmo. A gente que é casado, tem filho, a gente sabe que relacionamento é algo muito complexo para todo mundo, mas eu, particularmente, na minha relação, não só como esposa, mas como pessoa, né, com a minha família, eu acho que a verdade, ela tem que ser a supremacia da situação. Porque através da verdade a gente vai conseguir resolver os outros conflitos. A mentira é aquela coisa, né? Você dói toda vez que você descobre um pedacinho. Então é melhor, joga logo a verdade e vai facilitar um pouco mais. E aí eu queria falar também, doutor, que essa questão nos traz muita reflexão, esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu tenho muito refletido sobre isso, com relação financeiramente também, falando de como a gente podia ter guardado um pouco mais, de como é que vai ser a vida, e aí a gente pensa. E eu vejo muitas pessoas em lives, no Instagram, na rua, na vida, falando que quando tudo isso passar, o mundo vai ser um mundo melhor, todo mundo vai ter um posicionamento diferente, e eu, sinceramente falando, estou com muita dificuldade de acreditar nisso. Porque, infelizmente, essa não é a primeira situação que nós passamos no mundo, de pandemia, de catástrofe, de coisas ruins, né? Já aconteceram várias vezes. E depois do que acontece, as pessoas passam a ser iguais, elas eram, ou piores. Porque antes da pandemia chegar, estávamos vivendo um mundo triste. Não estava diferente. E já tinha acontecido muitas coisas ruins, né, anteriormente. Então, o que é que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento? A gente precisa se compreender, de verdade, que isso, primeiro, não vai passar rapidamente. Essa situação que nós estamos passando não é algo passageiro. Eu não acredito em 1 mês, 2 meses, não acredito nisso. Eu acho que vai demorar um pouco para as coisas voltarem, talvez nunca mais ao normal, mas voltarem a se estabilizar. E existe uma coisa que nós vamos enfrentar que as pessoas não têm consciência assim ainda, né? Que é a questão das tensões sociais. Eu acho que a gente tem que se preparar para as tensões sociais que vão acontecer depois disso. São os conflitos de interesse, né, na sociedade, nós vamos conviver. Então, esses dias eu tenho pensado muito, e quando eu vou ler sobre tudo que eu me proponho a fazer, eu acho que a gente tem que pensar, nós operadores do direito principalmente, temos que pensar nesse momento em mecanismos para enfrentar essas tensões sociais que tem. Então, além dessa questão financeira, que temos que, quem não se organizou tem que começar a se organizar a partir de agora. Se não está havendo fidelidade financeira, o momento de falar é esse, porque o pico ainda vai chegar, então as famílias precisam sentar, se reunir e entender como é que vai ser, o que é que dá para fazer, porque o momento é esse. Eu acredito muito que dias piores vão vir ainda. Então a gente precisa se organizar e entender. Nós, como eu falei anteriormente, nós operadores de direito, temos que procurar mecanismos para fomentar a questão do direito social. E você, mais do que ninguém, sabe que o direito do consumidor é um direito social fundamental para a gente hoje. Então, é preciso que a gente estude muito sobre isso, procurar saber o que é que a gente vai poder fazer para aplicar esse direito, porque quando tudo isso de quarentena, de pandemia, abaixar, né, na verdade, o nível de estresse, de situação mesmo, a situação do nosso país, né, especificamente, vai ser muito difícil. Porque nós temos um país de desigualdade social extremamente gritante. E aí, isso tudo só vai ser revelado de verdade quando toda essa poeira baixar. Aí a gente vai ver a dificuldade da pessoa mais humilde poder fazer valer o seu direito, por exemplo, de consumidor. A gente vê que com a chegada da pandemia já foi muito bom, né, esse crescimento, por exemplo, de valores de álcool em gel,
de lenço umedecido, quer dizer, tudo que poderia ser feito a favor do consumidor, na verdade, reverteu. E ainda acredito que possa piorar depois de tudo isso. Infelizmente, é uma perspectiva um pouco pessimista, apesar de eu não ser pessimista. Eu sou muito, assim, eu acredito que tudo vai dar certo, mas infelizmente, nesse sentido específico, eu acho que as pessoas estão um pouquinho viajando que vai ser tudo mil maravilhas e não vai. A gente precisa se organizar, muito, precisa muito. Perfeito. E acredito que essa observação que a doutora fez foi fundamental para a gente tratar sobre o tema que vamos enfrentar pós-pandemia. Porque enquanto a pandemia está acontecendo aí, muita gente ficando em casa e seguindo as orientações das autoridades sanitárias e evitando a proliferação do vírus, a gente vai enfrentar situações que posteriormente vai desencadear em conflitos, não só na seara do direito do consumidor, como também na seara do direito de família, das famílias, porque realmente o ser humano ele não para, vamos dizer assim, por mais que nossa atividade laboral tenha sido suspendida, vamos dizer assim, muitos colegas advogados estão em casa fazendo home office, outros profissionais que têm a possibilidade de atender à distância, e até alguns outros profissionais acabaram nessa pandemia desenvolvendo outras formas, né, de comercializar, de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, é algo que se adaptou à realidade. Porém, tem gente que, infelizmente, não se adaptou. E logo vai estar o quê? Com o limite de cartão de crédito estourado, cheque especial, dentre tantos outros problemas que é uma realidade. Quando a doutora fala de que algo pior ainda vai vir, eu acredito que não é um pensamento pessimista, pelo contrário, é realista, é pé no chão, porque quando se fala numa perspectiva de que pode a situação agravar ainda mais, a gente está tendo a oportunidade de adotar soluções que venham evitar esse gravame, né? Porque realmente, se a gente está num momento em que nossa capacidade de trabalho ela foi limitada, foi reduzida, o que a gente pode fazer? Utilizar alternativas que podem ser fundamentais para o desenvolvimento e, vamos dizer assim, melhorar a situação financeira local da sua família. Por quê? Quando a gente fala, né, sobre o tema precisamente do superconsumo, ficou uma grande lição para a humanidade. Será mesmo que a gente precisa de tudo isso que a gente traz? Aí fica uma dica, né, para todos que estão nos acompanhando. Por exemplo, vá ao seu guarda-roupa hoje, veja o que tem lá de roupas, né, que não lhe serve mais, de que realmente não há tempos você não usa, que está lá já empoeirado e tal. Faça uma reciclagem. Aquelas que não dá para fazer uma destinação, de que é interessante também, doutora, até a dica do livro que eu falei, da Natália Arcuri, que ela fazia o quê? Um brechó. Sabe o que a gente fez aqui em nossa casa? As roupas dos nossos filhos que não serviam mais e que sapatinhos que às vezes usava uma, duas vezes e que ainda estava em perfeito estado de condição, a gente reunia esse material, essas roupas, esse vestimento que não servia mais e divulgava na internet para poder as pessoas comprarem um brechó infantil que realmente disse, não vou fazer isso não, que isso é brega, que é isso. Olha, quando se fala de situação financeira, quando se fala de relação familiar, a gente tem que saber ter os pés no chão. Como a doutora bem falou, que a gente tem que saber até onde nossa mão alcança, para que realmente a gente possa se planejar, possa se organizar e principalmente perder o medo, né, de falar sobre dinheiro, porque infelizmente há um mito popular que não se deve falar em dinheiro, que isso é coisa de arrogante, que não, é algo que é fundamental, vamos dizer assim, para as nossas relações, é um instrumento, né, como a doutora bem citou o livro aí, e que a gente pode fazer formas de poder ganhar uma renda extra que pode dar uma composição do nosso patrimônio de modo que ele venha ali nos socorrer no momento de dificuldade.
E aí, quando a gente faz uma renda extra, não quer dizer que a gente vai pagar esse dinheiro todo. Pelo contrário, o que a gente pode fazer? É realmente investir um percentual. Aí, se a gente pode tirar, vamos dizer assim, um percentual de 30% para um investimento futuro, para realizar um sonho que você tem, e de uma viagem, de aquisição de um bem que tanto deseja, de uma forma organizada, e o restante ali dos 70%, pegar uma margem ali de uns 30%, 40% para quitar os débitos e o outro restante para a nossa sobrevivência. Então, vamos dizer assim, a gente precisa trazer a matemática de uma forma mais efetiva para o nosso dia a dia. E como eu prometi que ao final da nossa live eu ia trazer outra dica aqui, e que eu quero já desde essa ocasião colocar à disposição da sua biblioteca digital. Quem não conhece aí a biblioteca digital, diz aí, doutora, qual é o Instagram. Vou falar com muito orgulho, viu? Ó, esse projeto, eu quero dizer que é um projeto meu e do meu esposo, e eu estou muito feliz com a perspectiva de levar as pessoas aqui de Xique-Xique um pouquinho mais de conhecimento, como eu falei. O nome do Instagram é Juliana_Gama D. Todo mundo que estiver assistindo, que quiser participar, entra, escolhe o livro, eu empresto o livro e a pessoa me devolve. Eu também recebo os livros que as pessoas querem emprestar e a gente fica fazendo essa troca. Eu acho que também falar que esse projeto ele é inspirado em um projeto que já existe em Irecê, que chama o projeto da Casinha. É projetado por uma criança, se eu não me engano, acho que ela tem 9 ou 10 anos, e aí ela coloca essas casinhas em alguns pontos da cidade e as pessoas levam o livro, deixam lá e pegam o emprestado. E assim vai acontecendo a troca. Então, é um projeto que eu quero que todo mundo participe, porque de fato é para levar conhecimento, leitura, que a gente sabe que o estudo, o conhecimento é o que pode salvar a nossa sociedade hoje, né? Então, é um projeto que eu estou muito orgulhosa. E agradeço você por Exatamente. estar falando e divulgando, viu? Ótimo. E assim, eu acredito que na sua casa você já deve ter ouvido falar, né, que a maior herança que a gente recebe dos nossos pais é o conhecimento, é a educação. Porque realmente é um bem maior que ninguém toma da gente. A sabedoria, o conhecimento é algo que fica pro resto da vida. E como eu estava falando, né, todo mundo vai ter disponível lá o primeiro livro que eu falei da Natália Sim. Arcuri, que é o Me Poupe, que aqui tem uma jornada para poder se planejar financeiramente, evitar aí conflitos na seara do direito do consumidor, diminuir o score. Muita gente até nem sabe o que é isso, score. Quem tiver curiosidade, acesse o site do Serasa, e tem o Serasa, tem o do Boa Vista, que lá tem um apanhado realmente é do seu histórico financeiro, que aí com o cadastro positivo, que é algo que é interessante para que você tenha um posicionamento de realmente entender como que está o seu histórico financeiro, lá você vai ter a possibilidade de se adequar. Vamos dizer assim, se o score está baixo, você precisa adotar medidas com o planejamento financeiro, com uma renda extra, pagar as dívidas, dentre outras atividades que vai lhe fazer melhorar no seu score. Então, o outro livro, fazendo um suspense danado, é esse livro aqui, que é do Thiago Migro, que é do 1.000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho, que para mim foi um livro que virou a chave. Ele realmente é um livro fantástico, porque traz insights assim maravilhosos. Todos aqueles que eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre indico esse livro. Então, vai encontrar lá na Biblioteca Digital da doutora Juliana e do Dr. Ramon, e que com certeza vai ajudar muita gente aí a conquistar o seu primeiro milhão, né? Que realmente ele traz uma abordagem que é fantástica, doutora, que é aquela coisa assim, que ele, quando chegou no primeiro milhão dele, ele percebeu que o problema não era mais o dinheiro. Não exatamente o primeiro milhão, mas quando ele alcançou a liberdade financeira dele, ele disse assim, que o dinheiro não era mais o problema.
E, com isso, é um grande desafio, principalmente quando a gente acumula riquezas, é assim, o que fazer depois de alcançar um acúmulo de patrimônio? O que a gente pode desenvolver? E aí que está, né? Que tem muita gente que diz que é rico, mas que, por vezes, está tão endividado e realmente tem, assim, vamos dizer assim, mexe com o dinheiro, mas está tão endividado que não tem a liberdade financeira de sobreviver de renda, por meio de investimentos, de ações, ou até mesmo por meio de, numa pandemia dessa, se a pessoa quiser parar, a pessoa pode parar de trabalhar e viver só com o que a pessoa tem. Então, eu acredito que essa dica aqui do Meu Milhão, Amei. ele é um livro que vai endossar aí a biblioteca. E assim, estamos chegando ao fim da nossa live. Eu queria trazer só alguns pontinhos aqui fundamentais para agradecer todos aqueles que nos seguiram, que assim, no direito do consumidor, quando a gente tem uma relação que a própria legislação, né, como a doutora disse, baseada no direito penal e voltada ali para os direitos sociais, a legislação tenta equilibrar um desequilíbrio que é natural na relação, porque a deficiência, vamos dizer assim, técnica de conhecimento do consumidor é muito grande comparada a grandes empresas que investem milhões na capacitação, na adequação ali do seu marketing, do alcance, para que seja realizada a venda. Então, longe daqui a gente está dizendo que não se deve consumir, pelo contrário, é o consumo consciente, é o consumo que esse momento de quarentena nos trouxe para um grande ensinamento, que muita coisa a gente não precisa, não necessita para o nosso dia a dia, né? Quanto de economia que a gente teve de combustível, de transporte, de roupas que a gente deixou de usar, que está dentro de casa, não precisa usar tantas roupas assim. Então, a gente tem que aprender, nesse momento, de realmente fortalecer o nosso interior, de modo que a gente se enriqueça como oportunidade de quê? De aprender um novo a cozinhar. Eu vejo sempre aí os stories da doutora, sempre criando um pratinho novo ali. E eu estava até vendo a live do Pedro Barreto. Pedro Barreto colocou como meta dele aprender 10 pratos diferentes. Porque ele disse assim, que os filhos dele vão crescer, vão embora, vão estudar fora, vão morar, construir suas famílias e vai ficar o casal. Então, ele precisa aprender novos pratos, não só para ter uma convivência mais harmoniosa com a sua companheira, como também para atrair os filhos, para que possam experimentar as delícias que ele aprendeu nesse período de quarentena. Então, é uma dica boa aí de aprender, porque, assim, muitas vezes a gente tem um consumo desenfreado de coisas na rua, vou com uma coxinha aqui, outra ali, daqui a pouco isso aí acaba comprometendo o orçamento. Enfim, é dizer o quê? Que a nossa expectativa nesse momento é de realmente superar esse período de quarentena de uma forma mais tranquila possível, para que a gente não possa ver uma enxurrada, porque provavelmente muita gente vai atrasar os seus compromissos com o pagamento da parcela do cartão, né, do carnê, parcelado em tantas vezes. Então, com isso, que isso não vire um problema familiar, não vire motivo, por vezes, e certamente, isso eu ouvi até do Dr. Ramon uma certa vez, que ele fez um planejamento básico assim para um cliente. Não sei se ele lembra dessa história, ele me contou, que quando o cliente chegou lá para pedir o divórcio, doutor, eu vou me divorciar e tal, que eu quero vender bode e tal, não sei o quê. E aí ele disse assim, rapaz, você está com um problema aí de saúde e vai enfrentar uma atividade que nem você tem expertise, então a gente tem que ter mais consciência das nossas decisões. Por quê? Uma separação, um divórcio que poderia estar acontecendo ali, com a inteligência do profissional ao orientar o cliente de que precisava mais ele ter um planejamento financeiro familiar, nossa live está terminando. Então, seus agradecimentos aí, doutora. Eu quero só te agradecer
Dizer que, para mim, hoje eu tive uma aula aqui, você é maravilhoso. As nossas conversas é sempre assim, no sentido de aprender e de passar conhecimento. E eu adoro falar com você. Espero que as pessoas que nos assistiram hoje tenham